Olha, a gente destaca um acidente grave da queda de uma árvore em Campinas que matou uma criança e feriu outras 2 pessoas. Vamos conversar aqui com o Guilherme Selegato. Ele tem informações atualizadas sobre o estado de saúde de uma pessoa que está ferida, está no hospital Mário Gatti. Oi, Guilherme, boa noite para você. Oi, Sena, boa noite para você e a todos que estão com a gente. Uma tragédia que marcou a cidade de Campinas nessa terça-feira. Gabriele de Araújo Rodrigues foi uma das vítimas com a queda dessa árvore. Essa mulher de 27 anos estava caminhando pelo Parque Taquaral quando foi então surpreendida com a queda dessa árvore. Ela acabou quebrando braço e perna, teve fraturas expostas e foi encaminhada rapidamente para a unidade de pronto atendimento do Padre Anchieta e em seguida trazida aqui para o Hospital Mário Gatti, onde segue hospitalizada e deve passar por cirurgia ainda na noite de hoje. Isabelle Tibúrcio Firmino, de 7 anos, acabou morrendo com a queda dessa árvore. A árvore caiu em cima dessa criança. Os familiares muito chocados com todo esse caso, que foram encaminhados também, esses pais, para a UPA do Padre Anchieta. Nós estivemos lá durante toda a tarde acompanhando familiares e amigos, prestando apoio aos familiares que estão ainda muito chocados com toda essa triste situação, né, Sena? Inclusive, a nossa equipe esteve durante todo o dia acompanhando esse caso e nós temos mais detalhes agora sobre esse caso que aconteceu na Lagoa do Taquaral, na reportagem da repórter Lucimeire Ramalho. Vamos acompanhar. Vídeos gravados por pessoas que estavam no interior da Lagoa do Taquaral no momento da queda da árvore registraram o desespero da família. Essas imagens mostram frequentadores do parque tentando reanimar a criança, mas sem sucesso. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no parque, mas a menina de 7 anos de idade não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Pegou bastante a região femoral, né? Tinha uma artéria importante e ela acabou entrando num choque hipovolêmico ali no local e foi onde ela avançou a óbito. A árvore de grande porte caiu por volta das 8h30 da manhã. Isabela, os pais e mais algumas crianças tinham acabado de chegar no local para fazer um piquenique. Seu Valdo, que cuida dos carros no estacionamento, encontrou com a família na chegada e custou a acreditar no que tinha acontecido. Triste, viu? É triste. Foi o desespero de todo mundo que estava ali? Todo mundo que vive ficou desesperado. A árvore não chegou a quebrar, ela tombou inteira e invadiu a pista de caminhada. A raiz se deslocou do solo, não foi uma quebra da árvore, né? A árvore estava aparentemente saudável. Esse homem tinha acabado de passar pela pista quando ouviu o barulho da árvore caindo. Eu ouço o estrondo. Muito alta, a árvore primeiro ela se parte, né, e depois ela cai. Mas na minha cabeça parecia um patinho caindo na água. Só que quando eu vi que os funcionários botaram a mão na cabeça, aí que eu ouvi os gritos da mãe, enfim. Além da criança que morreu, outras 4 pessoas foram encaminhadas ao hospital. Os pais da vítima que estavam em estado de choque, uma outra criança que teve um ferimento no braço e uma pessoa que caminhava no local também foi atingida pela árvore e socorrida pelo SAMU em estado grave. O parque foi evacuado logo após o acidente. A polícia científica compareceu ao local para a coleta de elementos que vão ajudar na investigação do caso. No começo da tarde, uma equipe da prefeitura começou o corte da árvore para liberar a via interna da Lagoa do Taquaral. O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas como morte acidental. Pois é, Sena, o corpo de Isabelle Tibúrcio Firmino deve ser sepultado nessa quarta-feira no cemitério Parque da cidade de Hortolândia, onde ela morava com os pais. Inclusive, o repórter Daniel Oliveira, que também esteve acompanhando todo esse caso, conversou com as equipes da prefeitura em relação às providências que serão tomadas a partir de agora. Daniel, boa noite para você, suas informações. Boa noite, Guilherme. Boa noite para você que está conosco aqui no Band Cidade. Caso triste que ocorreu na cidade de Campinas e, segundo a prefeitura, através de nota, eles lamentam o ocorrido e colocam a administração municipal à disposição da família para prestar todo o apoio necessário.
A administração também está tomando algumas medidas preventivas e vistoriando diversos pontos da cidade para evitar que acidentes como este ocorram. Lembrando que já é o segundo registrado com óbito. Há um mês atrás, um homem que estava a caminho do trabalho morreu após uma árvore atingir o seu veículo no Bosque dos Jequitibás. Nós fizemos uma reportagem e atualizamos todas as providências adotadas pelo poder público. Confira. A medida foi anunciada na manhã desta terça-feira pela administração municipal. A iniciativa é para evitar novos acidentes. A determinação vale para a Lagoa do Taquaral, onde a queda da árvore ocorreu, e para mais 24 parques e bosques aqui de Campinas. Os portões devem ficar assim, fechados por tempo indeterminado. O motivo desse fechamento é a saturação do solo, excesso de chuva. Isso deixa as árvores muito instáveis. De acordo com o secretário, as medidas preventivas estão sendo adotadas desde os primeiros registros de chuva forte na metrópole. No caso do Parque do Taquaral, ele afirma que foram realizadas podas e não era possível prever a queda. Não há negligência nesse caso. Por quê? Porque nós, inclusive, podamos todas as árvores que apresentavam peso maior. É uma questão das intempéries. Como ela é patrimônio público, cabe então ao poder público ser responsabilizado. Paulela reforçou que diariamente 60 homens estão realizando vistorias e podas em áreas de preservação e próximas residências. Mas a recomendação é que a população se atente às áreas arborizadas. No fim de dezembro, o motorista desse carro foi atingido por uma figueira centenária quando passava próximo ao Bosque dos Jequitibás, em Campinas. Ele morreu na hora. Nesta terça-feira, o Corpo de Bombeiros realizou uma verificação inicial. Novos estudos devem ser realizados para apontar se outras árvores do parque correm risco. O órgão fará recomendações a outras prefeituras da região. A gente vai sugerir às demais prefeituras da região para que faça o fechamento dos parques, ou local que tenha muita árvore e grande concentração de pessoas, até que seja feita uma avaliação dessas árvores. Esperamos que todas essas medidas sejam eficazes e incidentes como esses não se repitam. Na última semana, cerca de 200 árvores caíram na cidade de Campinas. E isso tem preocupado os moradores da metrópole. Bárbara Guimarães traz as informações apuradas com um especialista sobre a situação das árvores no município e também o que a população sente de medo. Bárbara, bom trabalho para você. Obrigada, Daniel. Boa noite para você, para quem nos acompanha. Nossa equipe fala ao vivo em frente ao portão principal da Lagoa do Taquaral, o portão 1, que segue fechado, assim como a gente acabou de acompanhar na reportagem em outros parques e bosques da cidade. O movimento também foi interrompido, não há previsão para que essa interdição termine. Muitos moradores do entorno aqui da Lagoa do Taquaral vêm relatando uma preocupação, principalmente na última semana, com as fortes chuvas, porque, segundo eles, há relatos de quedas de galhos, troncos, que poderiam já ser um prenúncio da tragédia registrada nessa terça-feira. Nós conversamos com um especialista em gestão ambiental e ele apontou problemas em relação à urbanização e à arborização aqui de Campinas. Pontos como, por exemplo, árvores não nativas plantadas em espaços públicos e também a falta de manutenção e poda em muitas dessas árvores. Vocês acompanham isso agora na reportagem. Árvores grandes, imponentes e centenárias. Campinas é a segunda cidade mais arborizada do Brasil, de acordo com o IBGE. A metrópole só perde de Goiânia entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes. Mas toda essa beleza aqui vem se transformando em preocupação. Na última semana, com as fortes chuvas, mais de 200 árvores caíram em diferentes bairros de Campinas, atingindo carros e casas.
De dezembro para cá, 2 pessoas morreram em acidentes envolvendo a queda de árvores de grande porte. O primeiro caso fatal foi registrado no dia 28 de dezembro. Uma figueira branca com 35 metros de altura, pesando mais de 10 toneladas, caiu do bosque dos Jequitibás, causando a morte do técnico em eletrônica Guilherme da Silva, de 36 anos. O tronco da árvore atingiu ainda 3 imóveis que ficam em frente ao parque. Nessa semana, o Instituto Agronômico de Campinas divulgou o resultado da análise feita na figueira e concluiu que nenhuma doença foi encontrada. Foram confirmadas a presença de 4 fungos que não seriam responsáveis pela queda do vegetal. A principal hipótese seria o encharcamento do solo provocado pelas fortes chuvas. A mesma teoria se aplica ao acidente registrado nesta terça-feira na Lagoa do Taquaral. Um eucalipto com cerca de 20 metros caiu atingindo 3 pessoas, entre elas uma criança de apenas 7 anos que morreu na hora. Não chovia no momento da queda. Aqui é uma situação triste, então os políticos têm que acordar para tal situação aí, porque, nossa, é difícil, cara. De acordo com esse biólogo e especialista em gestão de árvores, Campinas tem uma série de espécies não nativas que foram plantadas há décadas sem planejamento. As árvores nos locais públicos de Campinas são árvores muito antigas e árvores muito inadequadas para estarem naqueles locais. São árvores muito grandes, são árvores que às vezes pela idade delas apresentam um risco de queda muito grande. Então você junta essa questão da característica da árvore mais o fator climático que está acontecendo, você tem ali uma bomba relógio para explodir. A preocupação continua. Até março, fortes chuvas são esperadas na região. Até que um mapeamento a longo prazo seja feito na cidade, a recomendação é de que áreas públicas, agora consideradas de risco, fiquem fechadas. Acho que tem alguns locais de risco iminente que devem ser mantidos até a estabilização desse solo, até parar essa questão da chuva e você ter uma segurança no solo geológica daquela árvore não cair. Com isso, a gente consegue mapear e saber se é uma área com risco potencial ou não. Se for com risco potencial alto, aí se começa um trabalho de tirar essa árvore mesmo. Reforçando, então, todos os 25 parques e bosques de Campinas estão fechados a partir de hoje por tempo indeterminado. Segundo a Defesa Civil, uma vistoria ainda será feita em todos esses pontos. O que a gente acompanha aqui no entorno da Lagoa, principalmente, é que o movimento de quem vem caminhar, vem correr, ainda continua, menor do que nos últimos dias. E muitos moradores têm evitado passar pela calçada do parque. Eu volto com você, Sena. Muito obrigado, viu, Bárbara, pelas suas informações. Boa noite para você.